Hoje eu vou te contar 5 práticas que eu incluí na minha vida já há alguns anos e que eu acredito que toda mulher precisa aprender isso o quanto antes. Então, teve uma fase da minha vida que eu não sabia nomear nada do que eu sentia e eu acabava interpretando tudo como um ataque. Então, qualquer comentário, um olhar, qualquer situação eu me sentia agredida. E quando eu tentava falar o que eu estava sentindo, eu não tinha palavras para dizer, eu apenas chorava. E eu não conseguia me expressar, eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, teve um período da minha vida que foi se acumulando e eu passei pela depressão e eu me condenava muito pelos meus próprios erros. E eu não sabia o que fazer com isso, o que eu precisava, né, para poder sair desse lugar. E eu entendi que não era mais força de vontade, era desenvolver a inteligência emocional. Eu já vou ser direta para trazer para vocês já a primeira prática que foi onde fez total diferença na minha vida. Tá? Então, existe um conceito que a maioria das pessoas, ela sente, mas não sabe o que sente, que é nomear a emoção antes de reagir. Tá? Então, esse conceito, ele traz para nós a ideia de que a gente tá num bloco de desconforto, mas não sabe que ali dentro existe raiva, mágoa, medo, vergonha, tá? Alegria, tristeza, ali dentro tem muitas coisas dentro desse bloco e a gente às vezes só sabe falar: "Ah, eu não tô bem. Ah, eu tô bem, eu tô mal". E quando a gente sabe o que tá sentindo, a gente consegue responder ao invés de reagir. E isso fez uma diferença para mim. Então, existe um ponto, inclusive na ciência, de que só o ato de nomear essa emoção já reduz a sua intensidade, tá? E isso tem um nome, é regulação emocional pela linguagem. Então, vamos usar a linguagem ao nosso favor. Então, esse período que eu me sentia muito atacada pelas pessoas, eu entendi o que estava por trás disso, tá? Eu fui aumentando o meu vocabulário emocional, trazendo isso para o meu conhecimento, porque para mim eu era ignorante no assunto, eu não sabia o que realmente eram cada das coisas que eu sentia. Então, essa prática foi uma das coisas que mudou a minha forma de reagir. Eu comecei a pensar para poder responder e me expressar, tá? Então, quando eu tô sentindo uma coisa intensa, uma emoção mais forte, ou às vezes nem precisa chegar no seu ponto máximo, eu paro e pergunto: o que que exatamente eu tô sentindo agora? Isso é raiva ou é medo? Eu tô magoada, eu tô decepcionada, sabe? Então, quanto mais específica, melhor. A prática 2 é a autoobservação diária, tá? Então, inteligência emocional, ela começa com consciência. E a consciência, ela vai se construindo com esse momento de observação. E não é para ficar se julgando, é pausas para você se observar como você estava agindo, tá? Então, em algum momento do dia você se perguntar como que eu tô, o que que ativou em mim hoje, um gatilho que me fez agir daquela forma. Eu repeti aquele padrão, eu fiz do mesmo jeito, sabe? Ou eu fiz alguma coisa diferente que foi legal ou que não foi. Então, o período que eu passei pela depressão, eu não tinha um espaço para me observar, eu só me condenava, eu era muito carrasca comigo. E a autoobservação é o oposto,
tá? Então eu comecei a ver com curiosidade quem eu sou, como eu estou agindo, como um processo de descoberta. Então por isso essa prática foi tão importante na minha vida, tá? Então tem uma pergunta no dia ou na noite que eu me faço ali, o que eu senti, que eu ainda não processei, que eu posso pensar sobre aquilo, sabe? Isso pode ser escrevendo, ou pode ser só no teu pensamento. O importante é você parar. Vou espirrar. A prática 3, gente, é algo, vem até de um livro que eu li já faz muitos anos, e teve momentos que eu colocava em prática, depois eu esqueci e eu voltei a colocar de novo, que é a comunicação não violenta. Eu não tô com o livro aqui agora, mas se vocês pesquisar, vocês vão achar. A comunicação não violenta não é você ser gentil o tempo todo e nem falar baixinho, tá? É você aprender a expressar o que você sente, sem precisar atacar as pessoas, sem acusar, e sem reprimir o que você tá sentindo. É uma diferença entre você me magoa, você sempre me magoa, e você começar a falar assim, olha, quando isso acontece, eu me sinto invisível, eu me sinto excluída, tá? Então, você começar a usar essa frase, quando isso tal, eu me sinto tal, ou porque tal. É você dar um contexto para aquilo e não só falar, ah, fulano fez isso contra mim, ah, fulano fez isso para mim, ou eu tô assim, tá? Então, quando eu não conseguia expressar o que eu sentia, eu chorava muito, tá? E era um momento muito, assim, ruim no sentido de, poxa, eu ficava entalada, eu só queria que alguém me entendesse. Mas como que alguém me entendesse se eu não me entendia? Tá? Então, esse vocabulário emocional que a gente não aprende, né? Muitas pessoas não aprendem. Eu acredito que é a minoria que aprende isso. Vai entender que esse choro, ele nunca foi uma fraqueza, um defeito, tá? Mas ele era o canal que eu tinha disponível para poder me expressar, para poder falar o que eu tava sentindo, e era através do choro, tá? E uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que essa estrutura para você falar o que você tá sentindo, ele apresenta no livro e é muito interessante, que é assim, ó, quando, aí vem a situação, eu me sinto, aí vem a emoção, porque eu preciso de a sua verdadeira necessidade, tá? Então, deixa eu pensar em uma coisa aqui, ó. Quando meu marido fala alto comigo, eu sinto medo, porque eu preciso me sentir acolhida. Eu preciso de calma para poder conversar. Entende? É você colocar em prática isso, tá, gente? Isso veio agora. Mas se você começar a reformular isso no seu pensamento, na prática depois vai ser mais fácil, tá? Na hora de falar. Parece que ficou meio complicado, mas não. No livro ele dá muitos exemplos, tá? E que aqui eu tô tentando fazer ao vivo e eu acho que não saiu completamente da forma, mas esse é o sentido, tá? Você usar essa estrutura na hora de se comunicar. A prática 4 é você aprender com os seus erros sem se destruir. Isso, gente, nossa, pra mim fez muita diferença, tá? E é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, não vem preparado.
A gente não vem preparada para fazer isso automaticamente, tá? Então, a autocrítica em excesso, que ela existe um limite que vai nos orientar, né? Que vai fazer a crescer, a melhorar. Mas quando ela passa do limite, ela não faz a gente crescer, ela paralisa, ela te põe no lugar de se condenar, sabe? De se punir. Então, quando você se pune, você vai ficar falando, nossa, eu errei, eu sou errada, eu sou isso, eu sou. Você vai se julgando. E você assumir a responsabilidade, que é aquele ponto de limite ali razoável, saudável, poxa, eu errei. Só que o que eu vou aprender com isso na próxima vez? Eu vou fazer como? Eu vou agir diferente? Olha só que diferença, tá? Então, eu me condenei por muito tempo pelos meus erros e eu tive que ser honesta comigo mesmo que aquilo tava todo dia me matando um pouquinho. Realmente estava matando a minha autoconfiança, quem eu era, o que eu já tinha vivido, o que eu já tinha passado na minha vida. Eu não conseguia ver que tudo aquilo estava fazendo parte de um processo grandioso e que o que eu errei, eu tinha oportunidade de fazer diferente, tá? Então, ao invés de eu ficar me julgando, eu olhar para aquilo e perguntar o que aconteceu aqui, o que eu aprendo com isso aqui e o que eu vou fazer de diferente daqui para frente, tá? E a prática 5, empatia, começando por você mesma. A gente aprende a ser empática com as outras pessoas, né? A gente entende a dor do outro, a gente dá conselho para as outras pessoas, a gente é a melhor amiga de outras pessoas. A história do outro é sempre relevante e importante, mas raramente a gente faz isso com nós mesmas, tá? Então, autocompaixão não é uma palavrinha bonita. Ela realmente é reconhecer com gentileza quem você é e o que você oferece para você mesma. Essa gentileza não é só com os outros, você merece se dar, ser gentil com você, tá? Então, eu passei por esse momento assim de dificuldade de me expressar, a fase depressiva, de me autocriticar o tempo todo. E tem sido diferente porque hoje em dia eu tô aprendendo a ser gentil comigo, sabe? E para minha versão de antigamente, eu poderia ter dito a ela que ela poderia ser mais paciente, mais compassiva e que aquele turbilhão de coisas ia ser resolvida, ia ser acalmada conforme o tempo fosse passando e conforme eu fosse me movimentando, tá? Então, quando você estiver se julgando, para e pergunta se uma pessoa, uma amiga sua, falaria aquilo para você. O que ela falaria para você? Que conselho ela te daria? E você fala isso para você mesma. Comece a ser a sua melhor amiga. Tá? Então, a inteligência emocional, o vocabulário emocional não é um dom, é uma habilidade que a gente vai construindo ao longo da vida. A gente põe em prática, ter consciência, sabe? Com o tempo e fazendo isso acontecer. Eu não sabia nada disso, principalmente quando eu estava num dos piores momentos da minha vida. E eu queria tanto ter tido alguém para me mostrar esse caminho mais cedo. Eu sofreria menos, enfim, mas é por isso que hoje eu faço o que eu faço. Por isso, hoje isso faz tanto sentido para minha vida, tá? Então, se esse vídeo tocou em você em algum momento, saiba que é exatamente o trabalho que eu faço no meu curso e tá disponível o link aqui na descrição, onde eu percebi que tudo isso poderia ser transformado em algo benéfico para as pessoas também, tá? E eu te espero lá.